Olá, pessoal, boa noite. Hoje, quinta-feira, o dia que a gente faz a leitura que eu resolvi chamar de trechos clássicos. Hoje a gente vai ler, continuar lendo, na verdade, essa obra aqui, né, de Shuro Suzuki, as palestras de Shuro Suzuki, cujo título desse livro é Nem Sempre é Assim. Para a gente começar, o texto de hoje está na página de número 45. Certo? Página 45. O título é bem interessante. O título é Mudando o Nosso Karma. Antes de ler, uma observação sobre o que é karma, né? Karma, na perspectiva budista, não tem nada a ver com castigo, nem pagar alguma coisa. Karma, na perspectiva budista, karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. Então, karma significa ação. De uma maneira mais aprofundada, karma significa que nós temos um modelo de ação, um modo de operar, ser, sentir e agir no mundo. Isso é o chamado karma, certo? Shuro Suzuki diz o seguinte: você fica muito preocupado, muito sério, quando tem um grande problema, sem perceber que está sempre gerando problemas. Essa é boa, ó. Já começou dando um tapa na gente. Eu vou ler de novo. Você fica muito sério, muito preocupado, quando tem um grande problema, mas não percebe que sempre está gerando problemas. Diante de um problema pequeno, você para e pensa: bem, isso não é nada. Posso resolvê-lo facilmente. Talvez você pense assim, sem saber como estará, como enfrentará o problema que tem. Outro dia, Tatsugami Hiroshi disse: um tigre usa toda a sua força para pegar uma pequena presa, um camundongo, por exemplo. Um tigre não ignora ou menospreza o animal, por menor que ele seja. O modo como um tigre pega o camundongo, ou como devora uma vaca, o modo é o mesmo. Mas, geralmente, embora você tenha muitos problemas, pensa que eles são pequenos, sem achar necessário despender seu esforço. Esse é o modo pelo qual muitos países tratam seus problemas internacionais. Esse problema é insignificante. Desde que não viole as leis internacionais, os tratados internacionais, tudo acabará bem. Desde que não usemos armas atômicas, podemos lutar. Porém, esse tipo de luta pequena fatalmente termina em uma luta muito grande. Embora seus problemas no dia a dia sejam pequenos, se você não souber como resolvê-los, você terá muitas dificuldades. Que bela comparação, né? Eu não me contento em ler só uma vez, eu vou ler de novo. Desde que não usemos armas atômicas, podemos lutar.
Porém, esse tipo de luta pequena fatalmente termina em uma luta muito grande. Assim, embora seus problemas no dia a dia sejam pequenos, se você não souber como resolvê-los, você terá muitas dificuldades. Essa é a lei do karma. O karma começa a partir de coisas pequenas, mas como a negligenciamos, o karma cresce mais. Eu já me dou por satisfeito em parar por aqui, quando ele diz exatamente assim. Essa é a lei do karma. O karma começa a partir de coisas pequenas, mas como a negligenciamos, o karma negativo tende a crescer mais. Recentemente, eu li alguns ensinamentos do Buda sobre o caminho, sobre a prática do Dharma. O Buda disse: controlem seus desejos. Ao receber alimento e bebida, aceite-os como se fossem remédios. Não aceite ou rejeitem com base naquilo que você gosta ou que você não gosta. Apenas sustentem seu corpo e evitem a fome ou a sede. Faça como uma abelha, que ao recolher o mel, experimenta a flor, mas não fere a sua cor ou seu aroma. Uma abelha não fere a flor. Dessa forma, vocês devem aceitar as ofertas das pessoas, mas só aceite o suficiente para não deixá-los desapontados. Não façam muitas exigências, deixando as pessoas desanimadas. Por exemplo, os homens sábios, tendo calculado a capacidade da força dos seus animais, não os cansam demais por o excesso de carga. Na verdade, ele está lendo aqui, ele está se referindo aqui ao Parinirvana Sutra. O Parinirvana Sutra é o último sutra do Buda, é o último discurso que o Buda fez antes de morrer. Aí ele continua. Controlar os desejos não é, na verdade, uma questão de grandeza, pequeneza, de muitos ou poucos. É apenas uma ideia de além dos desejos. Ter poucos desejos não significa dividir nossa concentração entre as demais coisas, entre coisas demais. Agir com unidade da mente, com o espírito do coração verdadeiro. Isso sim é ter poucos desejos. Agir com a unidade da mente, com o espírito do coração verdadeiro, é isso ter poucos desejos. Monges, ao receber o alimento e a bebida, aceite-os como se fossem remédio. Isso significa estar concentrado, aceitando aquilo que foi ofertado com todo o seu corpo, com sua mente, sem nenhuma ideia dualista entre você e o alimento. Eu vou dar um corte no texto aqui. Aí Shuri Suzuki continua a análise do Parinirvana Sutra. Somente sustentem seus corpos e evitem a fome e a sede. Se vocês souberem como praticar o zazen, saberão a quantidade de comida que devem pegar e não correrão risco de comer pouco ou em excesso. Isso é bem interessante. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer os retiros, às vezes eu comia demais. E quando a gente come muito para fazer o zazen depois, fica um pouco estranho. A gente fica mais sonolento. E eu me lembro que eu sempre firmava comigo um compromisso.
Nessa alimentação, eu não vou comer muito. É curioso, porque quando a gente começa a prestar atenção na quantidade que a gente come, e a gente pratica zazen, a gente começa a observar naturalmente qual é o nosso limite de comida. E o corpo da gente vai se educando à prática. É uma coisa muito interessante isso. Eu estava pensando isso nesses retiros que a gente fez esse ano. Quando a gente está em retiro, raramente eu vou ao banheiro. Meu corpo parece que ele diz: você não vai ao banheiro agora. Você vai ao banheiro mais tarde. Agora você está meditando. Ou seja, o corpo passa por um processo de educação também, né? Meditar é uma coisa muito poderosa. Meditar não é para ninguém ficar sentindo dor, não. Nem agonia no juízo, nem agonia na emoção. Meditar, fazer zazen, é uma prática onde a gente encontra uma grande calmaria. Quando a perturbação passa, surge essa grande calmaria. Surge uma grande sensação de paz. É para isso que é o zazen. Por mais bonito que fosse eu chegar aqui e dizer, como alguns mestres dizem, zazen não serve de nada. Verdade, zazen também pode não servir de nada. Mas a verdade é que o zazen faz com que a gente tenha contato com partes mais profundas da nossa existência. Uma grande sensação de paz passa a nos acompanhar, de firmeza, uma sensação de não medo, de destemor. E a gente começa, como o Buda está dizendo aqui, a conhecer o nosso corpo, para saber qual a quantidade de comida, qual a quantidade de bebida, o que falar, o que não falar. Isso é zazen. Vamos lá. Vou dar outro corte no texto. Quando cuidamos da flor e de nós mesmos, temos a sensação direta da flor e podemos saborear o seu mel. Nós podemos estragar uma flor bonita ou podemos nos ater a apenas uma flor específica. Se a exaurirmos, ela acabará definhando. Lá na frente, o monge continua. As nossas mentes devem ser mais cuidadas. Precisamos estar mais atentos, mais reflexivos. Pode-se supor que na nossa prática possui muitas regras sobre como lidar com as coisas. Mas antes de saber o que se está fazendo, não se pode dizer que haja regra demais. Vocês precisam perceber se vocês estão criando problema no seu dia a dia. Ou criando karma negativo para si e para as pessoas. Vocês devem saber a razão pela qual vocês estão sofrendo neste momento. Há um motivo pelo qual nós sofremos. E não é possível escapar do sofrimento enquanto as causas do sofrimento estiverem presentes. A não ser que você mude o seu karma. Ou seja, a forma que nós temos de quê? De operar. Gente, isso é muito importante. Até casou com o retiro que a gente vai fazer aqui nos dias 15 e 16 de novembro, né? Quinta e sexta-feira. Às vezes as pessoas, a gente fala muito de karma, 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 a gente fica só na ideia do que é karma, mas é preciso que a gente tenha essa presença absoluta para ver quando o influxo kármico está chegando e direcionar aquilo, né? No dia 15, no dia 16 agora de novembro, a gente fazer um retirozinho simples, das 9 às 4:30 da tarde, 9 da manhã, 4:30 da tarde, sessões de zazen pequenas, algumas reflexões sobre o que é viver no presente, exercícios respiratórios, alimentação com atenção plena, né? Caminhada também com atenção plena, beber água com atenção plena,
fazer algumas atividades de coordenação motora, fazer alguns exercícios de mudras. Mudras são movimentos, gestos com as mãos. Vocês já devem ter visto os Budas, às vezes fazem uns gestos com as mãos, né? A gente, por exemplo, quando está em Zazen, faz esse gesto com a mão aqui, né? O Mudra Cosmo, né? A gente vai estudar um pouco sobre isso também, né? Então, porque é preciso a gente estar presente, certo? É preciso ter uma técnica, existe uma técnica para ficar presente. Vamos continuar aqui. E o monge continuou o seguinte: quando se segue o karma e ele é conduzido numa boa direção, você pode evitar a natureza destrutiva do karma. Quando se segue o karma e ele é conduzido numa boa direção, você pode evitar a natureza destrutiva do karma. Consegue-se isso como? Prestando atenção à natureza da sua ação, à natureza dos seus desejos. O Buda enfatizava: conhecer a causa do sofrimento implica em saber como evitar o sofrimento. Se vocês analisarem por que sofrem, vão entender a causa e o efeito da ação. Vão começar a entender que as ações negativas resultam em efeitos negativos. Ao entender isso, vocês conseguem evitar o poder destrutivo dos seus karmas. Agora é interessante. Caso se tenha a ideia de eu, o karma tem um objeto a ser trabalhado. E o melhor jeito é fazer o karma trabalhar no vazio do espaço. Essa eu vou ler de novo. Vou deixar você pensando. Caso tenha uma ideia do eu, o karma tem um objeto a ser trabalhado. E o melhor jeito é fazer o karma trabalhar no vazio do espaço. Se não tiver uma ideia do eu, o karma não saberá o que fazer. Gente, é assim. Isso a gente vai falar no retiro também, né? Há determinada força kármica na gente que aquilo se manifesta de uma certa forma. E a gente precisa estar atento e não se identificar com isso. Mas para isso é preciso o quê? Atenção plena, viver no momento presente. Vamos continuar. Se não tivermos uma ideia do eu, o karma não saberá o que fazer. Ei, onde está você, meu parceiro? Onde você está, meu amigo? Algumas pessoas tentam acabar com o karma com firmeza, mas não acreditam que seja possível brigar com o karma. O melhor caminho é conhecer as regras de como o karma se manifesta e trabalhá-lo imediatamente. Se você sabe que há algo errado com o seu carro, pare-o imediatamente e dê um jeito nele. Olha que bela comparação, né? O carro, coisa que a gente usa para se movimentar. O karma, a força kármica que a gente usa para se movimentar. Se você sabe que há algo errado com o seu carro, pare-o imediatamente e dê um jeito nele. Mas geralmente nós não fazemos isso. Ah, é só um pequeno problema. Ele ainda está andando. Vamos embora, vamos embora. Esse não é o nosso caminho. Ainda que seja possível continuar dirigindo o carro, deve-se cuidar muito bem dele. Se você levar o seu carro até o limite,
os problemas continuarão piorando, até que finalmente ele não poderá mais sair do lugar. Vamos encerrar. Então, talvez seja tarde demais para consertá-lo. E isso vai requerer muita energia. Portanto, o cuidado com o cotidiano é muito importante. Desse modo, você pode se livrar dos seus equívocos e saberá o que está realmente fazendo. E belamente ele fecha com o conceito de atenção plena, que é outra coisa que a gente vai falar no curso, né? No retiro. O que é atenção plena? Atenção plena é um modo que a gente tem de despertar, não ficar dormindo. Sabe aquelas pessoas que parece que vivem dormindo o tempo todo? Quando a gente trabalha com atenção plena, a gente está desperto. Quando a gente trabalha com atenção plena, a gente está acordado, vendo as possibilidades de iluminação acontecerem. Atenção plena significa, no mínimo, além de estar acordado, saber onde está, com quem está e o que está fazendo. Isso é atenção plena. O que Ishido Suzuki nos diz aqui é que é importante observar o estado do nosso carro, o estado da nossa mente, o estado das nossas emoções, perceber o influxo kármico e cuidar disso. Com atenção, ele fala. Então, essa é a nossa leitura de hoje. Agradeço a vocês. Quero também convidá-los para participar do curso, né? O curso é uma das maneiras que a gente tem de aprofundar um pouco mais a prática, de entrar em contato com alguns ensinamentos de maneira mais sistematizada, um momento de integração também, né? É um momento que a gente tem de aprender, praticar e se beneficiar daquilo que a gente ensina aqui na Casa Templo, que são os ensinamentos do Buda, que é a prática do Zen Budismo. Então, um abraço para vocês e também quero convidá-los nas segundas-feiras, tem Zazen também. Uma pessoa me perguntou hoje, ô monge, tem Zazen na segunda-feira à noite? Eu digo à noite e na madrugada também, com Jokai-san, com a Ana Cláudia que está aqui presente. Segundas-feiras, às 8 horas da noite, também tem Zazen. Belamente chamado de Sentar Zen. Certo? Então, um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.